Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é o quarto vídeo do projeto especial Uma Literatura Toda Delas, cujo título é O Padrão Crítico Duplo e o Romance Feminino. Quem acompanha o canal sabe que eu estou desenvolvendo um projeto especial chamado Uma Literatura Toda Delas, que busca falar sobre as escritoras femininas de língua inglesa do século XIX e tem como base esse livro da Elaine Showalter, A Literature of Their Own, e daí o título do projeto Uma Literatura Toda Delas. Nós já conversamos sobre a introdução, sobre os capítulos 1 e 2 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, O Padrão Crítico Duplo e o Romance Feminino. A Elaine Showalter aponta nesse capítulo que para as mulheres do século XIX, para os seus contemporâneos, a mulher escritora era, em primeiro lugar, mulher e, em segundo lugar, escritora ou artista. E se elas não usassem de artifícios, como, por exemplo, o uso de pseudônimos masculinos, como a gente já conversou no vídeo anterior, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você dê uma passadinha lá para conferir. Bom, a gente conversou sobre o uso de pseudônimos masculinos por escritoras femininas. Se elas não usassem de artifícios como esses para chamar a atenção dos críticos para serem levadas a sério, elas eram tratadas apenas como mulheres. Ao invés de os críticos da época analisar as idiosincrasias de cada mulher escritora, do estilo de escrita de cada uma, eles viam essa obra, de literatura escrita por mulheres como algo homogêneo, como se todas elas fizessem parte desse único grupo que é a literatura escrita por mulheres, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. O poeta e crítico inglês Coventry Patmore, que viveu de 1823 a 1896, então lá em meados do século XIX, ele chegou a escrever o seguinte sobre as mulheres escritoras. Há certamente casos de mulheres possuidoras de um poder devidamente masculino de escrever livros, mas esses casos são tão verdadeiramente e obviamente excepcionais e devem sempre continuar assim, que nós podemos negligenciá-los sem o menor preconceito ou prejuízo à solidez da nossa doutrina. Ele escreveu isso, gente, em 1851, então a gente pode perceber a mentalidade dos escritores, dos críticos masculinos com relação ao trabalho das mulheres. Eles viam casos de sucesso como Jane Austen, Charlotte Bronte como exceções e exceções que seriam para sempre exceções. Imagina, se eu sinto raiva, imagina como as mulheres escritoras daquela época não se sentiam quando eram tratadas desse jeito pelo cânone crítico masculino. Porém, não importa o quanto os críticos masculinos negligenciassem as mulheres ou tentassem tapar o sol com a peneira, as mulheres escritoras estavam lá e estavam produzindo e produziram muito durante o século XIX, e o número de mulheres trabalhando nessa área da literatura cresceu muito a partir dessa época. A escritora Margaret Oliphant, por exemplo, que viveu de 1828 a 1897, então contemporânea do poeta Patmore, ela escreveu o seguinte: o século XIX, uma era de tantas coisas, do esclarecimento da ciência, do progresso, é também distintamente a era das romancistas mulheres. E não tem como negar, elas ganharam muito espaço durante esse período. E nesse capítulo, então, sobre o padrão crítico duplo, a Elaine Showalter elenca algumas das razões pelas quais a literatura escrita por mulheres era considerada inferior à literatura escrita por homens, de acordo com a mentalidade da época. A primeira razão é o seguinte: ela diz que a criatividade da mulher, a criatividade biológica de dar à luz, que é algo que só pertence à mulher, não é compatível com a estética criativa do fazer literário. Era demais para uma mulher dar à luz, ser mãe e ao mesmo tempo trabalhar com literatura e pensar e ser criativa. É algo que não era compatível de acordo com os críticos da época. Era demais para uma pessoa só. O segundo motivo é que na época as pessoas acreditavam e até médicos provaram que o corpo feminino era um instrumento inferior ao corpo masculino e por isso não tinha tanta possibilidade, tanta força para poder trabalhar com literatura, que é um trabalho intelectual árduo. Até na época, médicos vitorianos chegaram a publicar artigos revelando que o cérebro da mulher era menor do que o cérebro do homem. Então, uma mulher não era considerada capaz de escrever naquela época. E o terceiro motivo, a terceira razão,
era a falta da experiência das mulheres. Se a gente comparar a experiência de uma mulher no século XIX com a experiência de um homem, a gente vai ver que elas foram muito diferentes, não por escolha pessoal, mas por restrições sociais. Por exemplo, a mulher era vedada a participação em escolas, em universidades, clubes, nos esportes, negócios, no governo e no exército. Para a mulher era reservado o espaço da casa, o espaço doméstico, o espaço externo, o espaço público era reservado aos homens. E além disso, a mulher era considerada naquela época um ser angelical. Então ela seria incapaz de sentir paixão, raiva, ambição ou honra, que são sentimentos que são retratados numa boa literatura. Ela não conseguiria expressar esse tipo de sentimento porque ela não sentia isso. Então, elas só conseguiriam expressar metade da vida, o que não era suficiente para se ser um escritor. E com relação às suas experiências físicas femininas, que é algo exclusivo da mulher, como dar à luz, criar filhos, essas experiências as mulheres eram orientadas desde criança pelas suas mães, pelos seus familiares, a guardar essas memórias para si. Não é algo que deveria ser exposto ao público. No máximo, elas podiam escrever esses pensamentos, essas impressões da realidade em um diário secreto e pessoal e não transformá-los em livros que fossem publicados e disponíveis ao público. Bom, então devido a essas 3 razões da inferioridade da literatura escrita por mulheres, de acordo com críticos do século XIX, que seriam: a criatividade biológica não é compatível com a estética criativa. Em segundo lugar, o corpo da mulher e o seu cérebro eram considerados inferiores fisicamente aos dos homens. E em terceiro lugar, a falta de experiência das mulheres. Devido a essas razões, os críticos da época diziam que apesar de todas essas dificuldades, se uma mulher ainda conseguisse escrever, ela deveria então escrever um romance. E o romance eu me refiro ao novel em inglês, que é um gênero literário que no século XIX ficou muito característico como um gênero literário feminino. De acordo com os críticos daquela época, a mulher era por natureza um ser mais sentimental, ela era trivial, tinha um gosto pelo cotidiano, eram boas e perspicazes observadoras da cena social, do que acontecia no dia a dia, e tinham prazer em se envolver nos assuntos pessoais de outras pessoas. E são todas essas características ótimas para um bom romance, nesse caso, novel. Não confundam romance com romance romântico, não é necessariamente uma história de amor. Então, por isso que eles consideravam as mulheres tão sentimentais e tão preocupadas com o dia a dia, que elas seriam ótimas autoras de novels. Já os homens, por causa da sua experiência intelectual e sua experiência na vida, eram considerados capazes de ir além. Eles eram capazes de escrever enredos mais complexos, desenvolver personagens, eram capazes de criar complexidade política, psicológica, social. Então eles eram capazes de ir além do novel, que era o gênero literário feminino por excelência. E é claro que tal polarização, homem em um eixo e mulher do outro, razão de um lado, sentimento do outro, levou e influenciou muito o trabalho e a leitura dos críticos na época. Eles julgavam um livro baseado no fato de ele ter sido escrito por um homem ou por uma mulher. E é isso que a Elaine Showalter chama de padrão crítico duplo, que é o que dá título a esse capítulo. E o que é muito interessante é que ela dá exemplos muito legais de livros que foram publicados anonimamente e os críticos se degladiavam para tentar descobrir se era um escritor homem ou uma escritora mulher. Um desses exemplos é Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Eu já conversei com vocês em outros vídeos que os livros das irmãs Bronte foram publicados com pseudônimos masculinos. Então, a Jane Eyre foi publicado sob o pseudônimo de Currer Bell. Então, não se sabia se Currer Bell era uma pessoa de verdade, se era uma mulher, se era um homem. Então, os críticos esmiuçavam o texto, tentando encontrar elementos femininos ou masculinos. Demonstração, representação de sentimento, de algo que seja feminino que eles acreditavam, ou então um domínio do padrão culto, uma referência à cena política, um delineamento mais complexo de personagens. Então eles ficaram se degladiando, e quando souberam que Jane Eyre havia sido escrito pela Charlotte Bronte, uma mulher, teve gente que voltou atrás e antes tinha dito que o romance, que o novel, que o livro era maravilhoso, e depois voltaram atrás e que não era tão maravilhoso assim, porque afinal de contas foi escrito por uma mulher. Outro exemplo é o Adam Bede, o romance da George Eliot.
Nós também já conversamos sobre George Eliot. George Eliot é o pseudônimo da Mary Evans, então muita gente achava que esse romance, Adam Bede, havia sido escrito por um homem, então foi tratado como um livro de peso, porque tinha sido escrito por um homem. E quando descobriram que George Eliot era, na verdade, uma mulher, também houve uma revolução tremenda. Eu achei isso muito interessante e essas duas escritoras são minhas modelos na cena da literatura inglesa do século XIX e elas são o foco do próximo capítulo da Elaine Showalter, que é o capítulo 4, que se chama Heroínas Femininas, Charlotte Bronte e George Eliot. Então estou muito curiosa e ansiosa para ler esse próximo capítulo do A Literature of Their Own e conversar sobre ele aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Por favor, deixem aqui nos comentários as suas opiniões, as suas impressões sobre esses vídeos em que nós estamos discutindo a literatura escrita por mulheres no século XIX, se eles têm sido úteis para vocês, interessantes de alguma forma. Eu estou aprendendo muito com esses vídeos assim, junto com vocês, nós estamos estudando juntos, acho isso muito legal. E então é isso, pessoal. No próximo vídeo desse projeto especial nós vamos falar sobre Charlotte Bronte e George Eliot. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores desse projeto, não deixe de assistir. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!